Olá! No século XVII, quando o estilo barroco chegou aqui através dos portugueses, o nosso país ainda era um local extremamente recém-descoberto. Em função disso, não havia aqui uma atividade cultural em franca expansão, exceto alguns casos ligados às academias literárias que eu mencionei no vídeo anterior. A Bahia e o Pernambuco eram então as únicas províncias nas quais se desenvolvia algum tipo de literatura, um trabalho potencializado pela economia açucareira. Além disso, não havia aqui na colônia nenhum recurso tipográfico, o que impedia naturalmente a publicação e a veiculação de qualquer livro, jornal ou mesmo uma única página de poesia. É por causa disso que durante o período literário aqui no Brasil, o que se tinha eram alguns autores, alguns escritores isolados um dos outros. E dentre esses escritores, nós podemos citar o padre Antônio Vieira, Botelho de Oliveira, o Frei Taparica e o baiano Gregório de Matos. O barroco dividia-se em duas vertentes, o cultismo e o conceptismo. Mas é bom frisar desde já que nenhum texto era absolutamente, totalmente cultista, nem totalmente conceptista, porque essas duas formas, esses dois estilos, conviviam na mesma obra. O que acontecia era a predominância, ora mais cultista, ora mais conceptista, o que acabava, logicamente, por classificar esse texto. O cultismo, influenciado pelo poeta espanhol Luís de Góngora, e que por isso também passou a ser conhecido como gongorismo, caracterizava-se pelo uso de uma linguagem mais rebuscada, mais erudita, culta, que fazia abundante uso das figuras de linguagem, como a hipérbole, por exemplo, a metáfora e o jogo de palavras. Já o conceptismo, como o próprio termo sugere, preocupava-se com os conceitos, isto é, os autores, os escritores, expressavam as suas ideias através de conceitos e que por isso eram textos de melhor compreensão, mais claros, mais lógicos, mais racionais. Embora o conceptismo tenha sido mais predominante na prosa e o cultismo na poesia, nem o conceptismo e nem o cultismo eram exclusividade da prosa ou da poesia. Isso porque o autor poderia fazer uso de ambos ao mesmo tempo nas suas obras. Por causa de seu estilo satírico, irônico, provocador, implacável, o baiano Gregório de Matos Guerra ficou conhecido em nossa literatura como o Boca do Inferno. Nascido em 1633, Gregório firmou-se então como o primeiro poeta genuinamente brasileiro. Suas poesias satíricas custaram-lhe muitos incômodos. Enfrentou inclusive uma degradação para Angola, de onde voltou, já bastante doente, mas proibido de tornar a pisar em terras baianas e de escrever as suas sátiras. Mas ele também praticou a poesia lírica, a poesia religiosa, sempre fazendo uso abundante das figuras de linguagem. A sua sátira, a sua poesia, era uma crítica mordaz ao rei de Portugal,
ao clero e aos costumes da sociedade baiana do século XVII. Nós podemos observar em alguns de seus textos um forte senso de nativismo, onde ele separava as coisas que de fato pertenciam ao Brasil, à colônia, daquelas que diziam respeito à exploração de Portugal. Gregório de Matos nasceu numa família abastada e teve uma excelente formação cultural, chegando a estudar na Universidade de Coimbra e também a ocupar alguns cargos importantes aqui na burocracia brasileira. Conforme já foi dito, a essência do estilo barroco é a oscilação entre a vida material e a espiritual. E essa oscilação, esse contraste, era muito forte, muito agudo, muito presente nas obras de Gregório de Matos. Parecia haver uma grande indecisão na alma do poeta entre optar pelos prazeres da matéria e por uma vida reservada para que pudesse alcançar os céus. É isso mesmo. Barroco é a contradição. Mas por que havia esse dilema na alma do poeta? Bom, isso deve-se a pelo menos dois fatores. De um lado estava a educação contra-reformista, passada pelos jesuítas, que, por sinal, dominavam o aprendizado, a educação, o ensino na época, fato este que deixava em supremacia a espiritualidade do ser humano. E por outro estava a vida abastada, conforme eu disse, do poeta, o que facilitava, evidentemente, um maior contato com as mulheres cativas, com as escravas, uma vida de libertinagem, de lascívia e de estupro, inclusive. No próximo vídeo, analisaremos mais detidamente os conteúdos poéticos de Gregório de Matos. Acompanhe!